E aqui eu quero fazer um parênteses para nós aqui, porque esse estudo aqui do caminho do santuário foi um caminho que foi um estudo, né, que foi preparado pelo irmão Rubem Fernandes, tá bom? Do canal Fé e Evidências. Depois, se você quiser acessar o canal dele, vai lá no YouTube, digita Fé e Evidências. Nosso irmão Rubem Fernandes, ele fez esse caminho do santuário aqui em 7 estudos, tá bom? Bem profundos ali, mas eu resumi isso aqui nessa parte aqui só do caminho do santuário. E a gente vai compreender como o povo de Laodiceia pode ser o povo da justiça pela fé, tá certo? É o caminho do santuário. E mais do que isso, aqui nós vamos ver a nossa história de salvação. A minha e a sua história de salvação vai estar aqui representada neste estudo e você vai conferir com a gente. Olha só. Então a gente sabe que o santuário, quando ele foi ali entregue, né, para o povo de Israel, ele tinha um propósito, tá certo? Qual que era o propósito desse santuário? Ensinar o plano da salvação para o povo de Israel. O plano de salvação que seria cumprido pelo próprio Salvador Jesus Cristo. E esse santuário ele tinha 3 divisões. Nós tínhamos o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. Em cada um desses compartimentos ali, tinha algumas ministrações que eram diferentes e eram realizadas pelo sacerdote. Tá certo? E qual que era, né, esses móveis que pertenciam a cada um desses compartimentos? Lá no pátio nós tínhamos o altar de sacrifícios e tínhamos também a pia. São os 2 móveis que ficavam ali no pátio. Depois, já no lugar santo, nós tínhamos a mesa com os pães, o candelabro e o altar de incenso. Ou seja, tinha 3 móveis que ficavam ali no lugar santo. E no lugar santíssimo, nós tínhamos a Arca da Aliança, a representação do trono de Deus, tá certo? Com os querubins ali sobre o propiciatório, e ali Deus manifestava a sua presença através da Shekinah. Dentro dessa arca, nós tínhamos o quê? Os mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote ali com maná, tá certo? Nesse lugar santíssimo, a gente sabe que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados na nação, tá bom? Então, esse aqui era o rito do santuário. E qual que era o propósito? A gente falou no nosso estudo a respeito do santuário, na playlist, né, do estudo de Apocalipse, que o santuário, ele tinha os 5 S's da salvação, tá certo? E todos esse plano da salvação apontava unicamente para Cristo. Então é santuário, sacerdote, substituto, sacrifício e sangue, tá certo? Sem estes elementos, você não pode ter o quê? Salvação. Então você não pode ter salvação se não tiver santuário, se não tiver o sacerdote, se não tiver um substituto, se não tiver sacrifício e se não tiver sangue. E todos esses, né, essa prática do santuário, todo esse ritual do santuário apontava para quem? Para Cristo. Assim também como cada móvel do santuário apontava para quem? Para Cristo. Então, rapidamente aqui recapitulando, né? Ali no altar que a gente tinha do sacrifício, o altar do holocausto, ele apontava para Cristo. Por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo, tá certo? João 1:29. Depois, a pia onde tinha água que o sacerdote se lavava antes de entrar no lugar santo. Jesus é a água da vida, tá certo? Apontava para Cristo. Depois, no lugar santo, naqueles 3 móveis, nós tínhamos a mesa ali com os pães da proposição. Qual que era a função ali, né? Jesus é o pão vivo que desceu do céu, tá certo? João 6:51. Depois no candelabro, né, a menorá ali que ficava brilhando ali o tempo inteiro. Jesus é a luz do mundo, João 8:12. E por fim, ali no lugar santo, a gente tinha o altar de incenso, onde o sacerdote fazia o quê? Intercessão pelo povo. Tá bom? Então, ocorria o sacrifício no pátio, e depois lá no lugar santo, diante do altar ali de incenso, o sacerdote ele fazia intercessão, ele fazia mediação pelos pecados ali que foram pagos. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote no santuário celestial, conforme Hebreus 8. E no lugar santíssimo nós tínhamos a Arca da Aliança, representando o quê? Jesus, ele é rei e juiz, tá certo? Ali é o trono onde o rei se assenta e também é o trono da onde o rei julga. Lembra que o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para o quê? Para o dia do juízo, tá certo? Era o dia onde todos os pecados da nação ali, eles eram expelidos, eles eram lançados fora. Tá bom? Então todo o ritual do santuário e todos os seus móveis apontavam para quem? Para Cristo, para Jesus. E mais do que isso, olha só, dentro lá, conforme a gente falou, né, da Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, tinham 3 objetos ali. Nós tínhamos a vara de Arão, que floresceu, o maná,
tá certo? E as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus, os mandamentos de Deus estava aonde? Dentro da arca, no lugar santíssimo. Era por que, que todo esse ritual do santuário precisava ser feito? Por que, que o cordeirinho lá tinha que morrer, né, para pagar os preços dos pecados, dos pecadores? Por quê? Porque justamente essa lei que se encontrava na Arca da Aliança, no lugar santíssimo, foi quebrantada, tá certo? Justamente porque essa lei foi quebrada, essa lei que é santa, que é a base do trono de Deus, ela foi quebrada, é que todo o ritual do santuário precisava ser feito, tá bom? E ficava lá na Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Então, quando a gente olha para todos esses elementos aqui do santuário, e nós vemos que todos eles apontam para Cristo, como que esse caminho do santuário está relacionado com a nossa vida? Como que esse caminho do santuário está relacionado com uma vida agora de justiça, uma vez que nós fomos justificados?